Bom dia, pessoal. Hoje é o meu primeiro dia indo pra USP e pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar o vídeo aqui linkado onde eu contei dessa novidade pra vocês. Então eu vou estar indo estagiar na USP por um mês em oncologia de precisão. Hoje é meu primeiro dia e foi agendada uma reunião no teatro da faculdade. Então, vai ser um dia mais introdutório, pelo que eu entendi, onde eles vão explicar como é que funciona o programa, vão dar pra gente as nossas grades curriculares, porque até o momento a gente não sabe qual horário a gente vai de fato entrar, vai sair e tal. Então, eu tô muito ansiosa e acordei bem cedinho porque eu tô indo treinar agora. Então, vou ir treinar na academia, que fica mais perto da USP, e já vou levar tudo que eu preciso, né? Então, saindo agora cedo, eu pego menos trânsito também, porque é bem longe da minha casa. E hoje meu pai vai me levar, então eu tô mais tranquila, vou levar minhas coisas com mais calma, né? Não tive que sintetizar tanto, porque eu deixo uma bolsa no carro depois, ao invés de levar todas as bolsas pra faculdade. E ele vai treinar comigo na academia também. Então, tô feliz, tô empolgada. E não sei como é que vai ser nos próximos dias. Não sei se eu vou ir de Uber, não sei se eu vou ir de metrô, não sei se eu vou ir dirigindo. Porque pelo que me contaram, o estacionamento lá, pra quem faz a experiência HC, ele é avulso. E ele é muito caro, né? Não tem como fazer o pacote mensalista, porque pelo que me disseram, é só para professores ou para alunos fixos da USP. Então acaba não compensando, já que eu moro muito longe, já tenho que gastar bastante com gasolina, fora estacionamento. E às vezes no Uber eu consigo rachar com algumas amigas minhas que também vão estar fazendo a experiência. É claro, vai depender se a nossa grade curricular vai bater também, né? Porque às vezes um aluno de um curso, né, entra em horários distintos do outro. Isso é completamente normal. Então, não sei como é que vai ser. Hoje, a ansiedade era tão grande que eu nem tive problema em acordar 4 horas da manhã. Vamos ver até quando é que vai durar isso. Levando 2 bolsas. Vou levar essa aqui com a minha troca de roupa, necessaire pra depois do banho me arrumar, tem escova também. E essa aqui é de fato o que eu vou levar pra USP, né? Essa aqui eu vou deixar no carro depois. E aqui tem documento, tem carteira, marca-texto. Tô levando o iPad com teclado, um livro pra caso dê tempo de ler, necessaire. Tem também, isso é legal, uma necessaire menorzinha, porque eu consigo deixar no bolso do jaleco, que a gente vai receber o jaleco lá. Daí aqui tem um bloquinho, tem uma caneta também e um álcool gel. Assim fica super prático de levar pros lugares. E uma garrafinha de água. Bem no mood da academia. Agora sim, pronta pra começar o dia. Ai, que sonho! Temos coffee. Ganhamos essa sacolinha que tem jaleco, crachá. Nossa, tem até buffet, tá? Onde vocês querem sentar? Sim, bem próximo ali, porque senão eu não enxergo. Eu também não enxergo. Crachazinho. Um jaleco. Aí temos caderninho e uma garrafa. E a garrafa de vidro mesmo? É de vidro, ó. Nossa, que chique. Tem alguma coisa escrita? Tem Acho que aqui, não, ó, né? o nosso negocinho. Ai, que fofo! Eu amei. Já abri tudo. Assim que é bom. Vocês, e vou dizer, é bom para nós. A gente precisa também
Por isso que eu acho que é sucesso, porque é bom para nós e é bom para vocês, tá? Acabei de chegar em casa, são 7 horas e eu tô assistindo um simpósio de dermatologia. E coincidentemente o assunto de hoje é câncer de pele. Eu achei muito interessante porque, né, como eu tô rodando em câncer, em oncologia agora, casou muito. E pelo que eu entendi, o câncer de pele ele é meio deixado de lado pelo ICESP. Pelo menos eu não vi nada hoje. Eu sei que agora já tá no horário do jantar, mas eu vou comer meu lanche da tarde, porque eu queria muito comer um docinho e eu não comi nada à tarde, então eu vou fazer um creme de whey, não sei se eu vou colocar fruta, tô na dúvida ainda, e vou contar pra vocês como é que foi hoje. Eu saí de casa bem cedo, né, como vocês viram, eu saí tipo 5h20, mais ou menos, porém, peguei trânsito na Marginal. Então, eu estou pensando em sair mais cedo amanhã, tipo 5h10 no máximo, porque daí eu consigo chegar às 6 horas em ponto na academia, que é a hora que abre. Tanto que quando eu cheguei era tipo 6h10. Não é tanta diferença, mas é tempo que muda no treino, né? Então, tipo, é um tempo que eu poderia estar treinando, que eu perdi no trânsito. Então, quanto antes eu sair, melhor pro meu rendimento de treino mesmo. Claro que é cansativo. Não sei, todo mundo me pergunta, você vai conseguir fazer isso todos os dias? Gente, do futuro só Deus sabe, sabe? A gente se organiza, a gente se dedica, mas a gente tá suscetível a mudanças, né? Essa é a vida. Daí, depois do treino, me arrumei, tomei banho, tudo na academia. E fui direto pro Hospital de Faculdade de Medicina da USP, né? Que fica a mais ou menos 12 minutos da academia sem trânsito. Como estava trânsito, eu demorei quase meia hora para chegar. Então isso me atrapalhou um pouco. Mas cheguei em ponto, cheguei no horário estipulado por eles. Quando a gente chegou, a gente foi super bem recepcionado. Nosso pessoal é incrível, tipo, super carinhoso. Eles querem explicar realmente tudo e fazer com que a gente se sinta em casa, sabe? A sensação que passa. Daí a gente retirou a sacolinha que eu mostrei pra vocês já o que veio. Pegamos tudo que veio lá, jaleco, caderno, garrafa. E teve um coffee break, então quem quisesse podia comer lá. Tinha café, tinha comida, tinha bastante coisa, tipo assim, muita coisa mesmo. Parecia café da manhã de hotel. E depois a gente entrou pro teatro. No teatro a gente teve a introdução à experiência HC, onde eles explicaram como é que funcionaria os próximos dias. E assim, incrível, simplesmente incrível, com a coordenadora do curso de medicina da USP mesmo. E ela disse que agora a gente é aluno USP, então que a gente tem que ter crachá, tem que ter o QR Code pelo celular para acessar todas as áreas, porque todas as áreas são muito restritas. Então você tem que ser muito bem identificado para que eles permitam a sua entrada, sabe? Daí, além dessa primeira introduçãozinha, eles deram depois uma aula sobre biossegurança, então normas de biossegurança, que é o que a gente tem no primeiro semestre da faculdade, mas foi uma aula ok, legal, tranquila. E aí depois eles foram dividindo em grupos, então grupo da oncologia, que era o meu grupo, ia. Grupo da cardiologia, ia, todos com um preceptor, que ia encaminhar a gente, levar a gente até o lugar, já que o complexo da USP é muito grande, parece uma cidade. Então, a gente não fazia ideia onde é que ficava o ICESP, e eu nem sabia que eu ia ficar no ICESP. Como eu disse pra vocês no primeiro vídeo sobre a experiência HC, na minha área de oncologia de precisão, só tem 2 vagas, então tô eu e mais uma menina. Essa menina tá no 5º ano, da faculdade de medicina, e a gente ficou juntas. E é literalmente só nós duas. Então, todas as aulas que a gente tem programadas, associadas à oncologia, é só pra nós duas. Tipo assim, super exclusivo. Muito legal, muito legal. Parece que eu tô tendo uma aula particular com o professor, sabe? É incrível.
Daí a moça que tava com a gente levou a gente até o ICESP, que é o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Então, assim, é o maior complexo voltado para oncologia de São Paulo. A gente chegando no ICESP, fez o cadastro bonitinho e tal, e fomos pro centro de, tipo, o local central. Não sei o nome direito, mas é onde fica meio que a coordenação do centro da oncologia. E lá a gente teve uma aula introdutória sobre câncer, onde a gente viu os cânceres mais prevalentes, com maior incidência, maior mortalidade, focou um pouco mais no câncer de mama, porque era, acho que, a área de referência daquela doutora. E ela era uma fofa, assim, super didática, maravilhosa, acolheu super bem a gente e a gente teve essa aula inicial. Daí, meio-dia, a gente foi liberado pra almoçar. Eu não levei almoço hoje porque eu não achei que eu ia ficar o dia inteiro, porque o que foi me passado pelos meus colegas que já foram pra experiência HC é que a gente teria só apenas o acolhimento hoje e que nos dias seguintes seriam os estágios propriamente ditos. Porém, já começou tudo hoje, então não levei minha marmita, não sabia. Acabei comendo no ICESP, porque lá no topo dele, no último andar, acho que é no último andar, tem um restaurante de quilo. Então, consegui comer lá com o restante do pessoal. Depois a gente voltou, por volta da 1-2 horas, pro ambulatório de oncologia, onde a gente acompanhou um outro doutor nos atendimentos. E aí foi super interessante. Além desse outro doutor que a gente acompanhou, ele estava acompanhado de residentes em oncologia. Então, tipo, tinha bastante discussão de caso e tal. E aí foi bem produtivo. Saindo do ambulatório, a gente foi para mais uma aula. Então, a gente teve mais uma aula, só eu e a minha amiga, né? A minha companheira de oncologia. E aí, nós tivemos uma aula voltada para a parte laboratorial. Então, era sobre a importância da cultura de células. E aí, tipo, a gente aprendeu os métodos que fazem essas culturas e tal. Não é uma área onde o médico tem muito domínio, porém é importante saber. Então, foi uma aula muito boa. E, em seguida, essa professora que deu aula pra gente, ela explicou como é que seria nosso cronograma. Já criou um grupo no WhatsApp comigo, com a minha amiga, onde a gente consegue conversar, enfim, ter um diálogo mais próximo. E ela enviou pro nosso e-mail também o cronograma do nosso estágio pelas próximas semanas desse mês. Então já tem tudo organizadinho. Como ela disse, podem ter intercorrências, tipo, eles podem cancelar uma aula e eles atualizam lá onde tem esse link em tempo real. Porém, a princípio tá tudo agendado. Desde o que iremos fazer a aulas e quais professores teremos. Então, realmente é algo bem organizado. E eu vou entrar todos os dias às 8. Isso varia de acordo com a área. Eu tenho amigas que vão entrar às 7, amigas que vão entrar às 10. Então, realmente tem uma variação grande. Eu vou entrar todos os dias às 8. Eles nivelaram mais ou menos isso. E a saída é variável. Então, depende do que iremos fazer no dia. Amanhã vai ser um dia super legal, que a gente vai ter centro cirúrgico. Então, centro cirúrgico de manhã e ambulatório à tarde. E é isso. Tô cansada, mas tô feliz, muito grata. Realmente é bizarro a estrutura deles, o conhecimento deles é incrível. Eu tô muito empolgada. E como eu disse pra vocês, tô aqui logada na minha aula de câncer de pele. E eu tô assistindo, tá? Eu só parei pra contar pra vocês como é que foi hoje, porque senão depois eu esqueço. Bom dia. Fiz super coffee pra ir tomando e peguei uma barrinha de café da manhã. Hoje a gente saiu mais cedo, já são 5h30, só que tá super movimentado. Tipo, não parece que são 5h30 na rua. A vista do centro cirúrgico. Muito. Tem almoço aqui no centro cirúrgico. Mas como eu não sabia, eu acabei trazendo, né? Comida de casa. Daqui tem frango e embaixo tem salada.
Esse é o prédio que eu tô ficando aqui no complexo da USP, que é o ICESP. E ele é muito lindo, super moderno. Eu acabei de ser liberada hoje. A gente teve de manhã centro cirúrgico. Depois eu conto pra vocês mais ou menos quais foram as cirurgias, mas a gente acompanhou duas, todas oncológicas. E à tarde a gente teve ambulatório. Então foi ambulatório de oncologia mais voltada pra cabeça e pescoço. Então, como a maior parte dos cânceres de cabeça e pescoço são do tipo SEC, que é o carcinoma espinocelular, todos tinham mais ou menos a mesma especificidade, por assim dizer. Daí a gente acompanhou os residentes nos atendimentos. E é muito legal, tipo assim, tem muitos casos. Eu, com a residente que eu estava acompanhando, atendemos 5 pacientes. Mas ao todo, no período da tarde, tiveram 18. Vim direto do HC. Comemorar aniversário da Lívia. Da velhinha de 18 anos. Nossa, Lívia aí. Você tava lá no castelo da Alemanha? É mesmo. Aceita. Nossa, gente. O vídeo de namoro veio. Vai casar. Que bonitinho. Deixa eu colocar a faixa. Isso não é pra usar toda hora, não. Oi, gente. Finalmente estou em casa. Agora são 10h50. Eu vou secar meu cabelo e dormir. Tô super cansada, mas tô muito grata. Hoje foi um dia incrível e eu particularmente sou apaixonada pela área cirúrgica. Não pretendo seguir a área, porém eu amo. Eu amo acompanhar cirurgias. Tipo, pra mim é o lugar onde o tempo passa mais rápido, de tão incrível que é. Eu nem sinto cansaço, eu posso ficar em pé o dia inteiro. E assim, eu super vivo aquele momento, sabe? Desde que eu entrei na faculdade, eu procurei muito acompanhar cirurgias e eu adoro. Eu gosto muito, muito, muito. E hoje todas as cirurgias que a gente assistiu, claramente foram da área oncológica. A gente assistiu duas, eu e a minha amiga de curso. A primeira que a gente entrou foi uma retirada de bolsa de colostomia. E essa paciente, ela tinha câncer de vagina. E aí, por alguma complicação, teve que colocar a bolsa e a cirurgia era para retirada. Então, era uma cirurgia para reconstruir o trânsito intestinal. É uma cirurgia muito complexa, não achei que era, eu achei que era muito mais simples, mas não. Tanto que teve até que usar o grampeador intestinal, eu nunca tinha visto. E eu achei incrível, tipo, super legal. É uma cirurgia aberta e eu particularmente gosto muito de ver cirurgias abertas. Apesar da cirurgia por vídeo ser uma cirurgia que você consegue enxergar bastante coisa, você enxerga muita coisa, mas por uma televisão, né? E eu gosto de ver a cirurgia aberta, tipo, estar vendo ao vivo, né? Então, pra mim, isso muda tudo, tudo, tudo. E foi a primeira vez que eu vi uma cirurgia sem ser uma cirurgia eletiva, né? Porque até então eu só tinha assistido cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, que tinham um grau de exposição, de abertura muito grande, porém, comparada com as de hoje, nem se compara, sabe? E eu adoro. Então, teve essa primeira. Quando deu, tipo, 10 horas, 10h30, a gente foi procurar mais alguma outra pra acompanhar. Daí a gente assistiu uma cirurgia da área de cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma especialidade médica, né, que cuida de cirurgias dessa região, que tem muita vascularização, muitos nervos, então assim, é uma área super delicada. E aí essa cirurgia foi a linfadenectomia cervical, onde o paciente ele tinha a SEC, que é o carcinoma espinocelular, na região dos lábios. Era um tumor bem volumoso. A gente não chegou a ver a retirada desse tumor dos lábios, porque eles começaram com a retirada das cadeias de linfonodo, né? Então, eles tiraram das regiões 1A, 1B e 2. Não chegaram a tirar da 3. Ou mentira, tirou da 3. Mas se eu não me engano, tirou da 3 só de um lado.
eu não lembro agora. É que a gente chegou na metade dessa cirurgia, né? Porque a gente saiu da que a gente tava, foi pra essa. E aí a gente não assistiu ela inteira, tanto que a gente assistiu até o fim da retirada das cadeias de linfonodo. É uma cirurgia muito demorada, que começou 7 horas. A gente não sabia que ia ter, então a gente foi pra cirurgia de retirada de colostomia, que também foi super interessante. Então o legal foi que a gente conseguiu acompanhar um pouco das duas, né? Da retirada inteira e da outra metade. E a gente não chegou a ver a retirada do tumor propriamente dito dos lábios. E essa cirurgia, ela foi feita, como eu disse, pelo cirurgião de cabeça e pescoço, e também ela ia ser feita posteriormente pelo cirurgião plástico, para tentar reconstruir o máximo dos lábios, apesar de que muito provavelmente o paciente ia acabar perdendo essa movimentação. Então, assim, são cirurgias muito graves, são casos muito graves e foi uma experiência única, assim, não tenho nem o que dizer. A gente tem centro cirúrgico de terça e de quinta, então já tô super animada pra quinta-feira, quando eu tiver o próximo estágio lá no centro cirúrgico. Hoje eu queria ficar o dia inteiro, mas aí à tarde a gente foi pro ambulatório, que também foi interessante, né? Como eu disse, também foi um ambulatório voltado pra cabeça e pescoço. Então, a maioria dos cânceres eram cânceres de esôfago, tinha de orofagite também. Chegamos a ver um de tórax, né, um câncer de pulmão, mas, enfim, acho que foi agendado de maneira errônea, né, porque não é cabeça e pescoço. Então, foram casos interessantes, a maioria também de SEC, porque o SEC tá muito associado à cabeça e pescoço, principalmente em pacientes tabagistas. Então, quando você pegava, assim, de 5 pessoas que a gente atendeu, 4 eram de SEC. E esses 4 fumavam. Isso não é critério, gente. Não é só o tabagista que pode vir a desenvolver um SEC, obviamente, né? Tem muitos outros fatores que influenciam. Mas o tabagismo aumenta muito as probabilidades. Então, no ambulatório a gente tem visto muito essa relação, né? Claro que a gente aprende muito na teoria na faculdade, mas a gente não imagina que na prática isso seja tão concreto como realmente é. Então, é importante ver isso também, essa associação que é super intensa entre as ações, né? Entre o câncer e o tabagismo. Além disso, outra coisa que eu tava até refletindo, o aluno que acompanha o centro cirúrgico, ele tem que ser o aluno mais proativo de todos. E se você é proativo, você voa no centro cirúrgico. Se você é proativo, você tem cirurgia todos os momentos para acompanhar, sabe? Isso é muito individual. Então, é um pouco diferente da clínica, porque na clínica, muitas vezes, você tá limitado a um horário, né? Por mais que às vezes ultrapasse o horário, que nem hoje estava programado a acabar às 5, acabou às 6. Então, o horário ele pode variar. Porém, na cirurgia, praticamente não existe horário. Então, assim, você sai de uma cirurgia, você pode entrar em outra. E aí você fica lá e não quer sair, tipo, é viciante, sabe? É incrível. Então, eu acho que, assim, eu vejo amigas que querem cirurgia, a grande chave, na minha opinião, é ser proativa em todas as áreas. Mas na cirurgia, principalmente, você consegue se destacar muito, muito fazendo isso. E tendo muito networking também, né? Porque muitos médicos estão interessados em ensinar. E pelo menos na USP, a maioria deles já tem uma certa metodologia e trabalha com residentes. Então, assim, eles são super, super, super atenciosos. Eu nunca vi algo tão incrível, assim, tipo, de verdade. A gente sempre mantém uma distância da região da cirurgia, né, o campo estéreo. Mas os médicos que a gente acompanha, eles falam pra gente ficar mais tranquila. É claro que a gente não encosta, gente, é proibido, senão a gente contamina tudo. Mas eles falam, não, chega mais perto, olha isso, olha aquilo, explica nome de vaso, nervo, tudo. É incrível, tipo assim, é uma didática surreal, surreal. Eles literalmente pegam na sua mão e te levam. E se você tem interesse realmente e você é proativa, você já tem vantagem, uma vantagem muito maior. Porque a maioria das pessoas não tem interesse. Assim, sejam proativos. Essa é a chave para tudo. Mas para cirurgia é uma chave ainda mais relevante. E agora eu vou secar meu cabelo, que amanhã temos mais um dia de estágio. Beijinhos.
Agora que eu vi que deu pra ver no vídeo minha gambiarra, que eu usei minha Stanley de tripé, com o vidro apareceu. Gente, essa garrafa, ela é uma garrafa multifuncional. Ela não só é uma garrafa super pesada e imensa, na verdade um copo, né? Ela também é um tripé pra gravar vídeo, entendeu? Se vocês não utilizavam essa função, eu indico, porque funciona muito bem. Bom dia pra quem tá indo pra academia e acordou com o celular travado. Eu nunca vi isso, nunca vi isso. Meu celular, ele simplesmente liga e desliga, tipo a maçã, sabe? Bom, ele tá assim agora. Daqui a pouco ele para de novo e volta a maçã e fica nessa ida e volta. E eu nunca aconteceu isso comigo. Simplesmente desde que eu acordei. O benefício de acréscimo de IPEC ocorreu apenas nos pacientes com PCI elevado, maior do que 7. Em todos os outros subgrupos analisados, o intervalo de confiança cruzou a unidade. Hello, galera. Quanto tempo? Vocês não imaginam uma novela do celular, tá? Meu celular eu achei que ia voltar, coloquei na tomada quando eu cheguei na academia. Não voltou por nada, continuou do mesmo jeito. Desde que eu tirei da tomada, ele ficou assim, ele entrou num looping, eu pesquisei na internet, chamam de looping da maçã. Eu nunca vi isso, meu celular é super novo, não tem nenhum ano, eu comprei tipo em outubro do ano passado. E aí eu tive pela primeira vez um problema com o iPhone, nunca tinha tido. Não resolvia por nada e como eu tô ficando muito longe da minha casa, eu preciso de um meio de comunicação, né? Como eu previ que talvez não voltasse, eu peguei o iPad. O iPad não tem linha telefônica, então isso acabou me comprometendo um pouco. Mas eu peguei o Wi-Fi na USP. E aí eu consegui conversar com os meus pais pelo mensagens da Apple, né? Então consegui manter o contato com meu pai. Meu pai ficou com o meu celular, levou um técnico, conseguiu consertar. Quase que teve que resetar o celular, fiquei com muito medo de perder todos os vídeos. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei sem celular o dia inteiro, então não consegui gravar vlogs pra vocês. Mas eu filmei a reunião que a gente teve pelo iPad, né? Que não tem como filmar tudo com o iPad, porque não tem como levar o iPad pra todos os lugares. Mas de manhã a gente teve uma reunião, onde a gente se encontrou numa sala, como se fosse um anfiteatro, com todos os residentes, médicos, preceptores da oncologia. Eles discutiram alguns casos, apresentaram alguns artigos. Foi muito, como fala, muito específico, sabe? Então, eu como estudante de medicina praticamente não consegui absorver nada, porque é um vocabulário muito diferente, sabe? Muito diferente. Então, alguma outra palestra a gente conseguia entender um pouco mais, mas de maneira geral foi bem difícil de se situar nas palestras. E durante o período da manhã a gente teve isso, as palestras e as apresentações de caso, e discussão de caso também. Depois, sobrou um tempinho. Eu fui comprar jaleco. Comprei o jaleco da USP. A gente ganhou um jaleco no primeiro dia, mas esse jaleco ficou imenso. Eu vou mostrar pra vocês depois, que eu deixei pra lavar. Só tinha M unissex quando eu fui pegar. E assim, gente, M unissex, vocês não têm noção quantas dobras eu tive que dar no braço. Tipo, eu vou levar na costureira, vou consertar, vou reformar ele pra poder usar, né? Pra não deixar um jaleco em vão. Ainda mais o jaleco que a gente ganhou da experiência. Mas acabei comprando outros dois com bordado Medicina USP. Tô muito feliz, tô muito animada. Em uma semana vai ficar pronto. E eu consegui bordar meu nome também. Então, assim, tipo, tô muito feliz. Consegui acessar minha carteirinha de estudante da USP hoje também. Isso foi uma super novidade. Fiquei mega contente, porque a gente precisa dessa carteirinha. Além disso, como sobrou um tempo antes do almoço, na verdade a gente almoçou 11 horas, meio-dia mais ou menos, e o nosso ambulatório começava às 2, de oncologia. A gente queria muito assistir cirurgia, então a gente subiu pro centro cirúrgico e assistimos uma partezinha, tipo, deu 1 hora de cirurgia, e nem tava preconizado pelo nosso calendário. Na verdade, hoje a gente não tinha cirurgia, mas a gente gostou tanto ontem que a gente foi, eu e a minha amiga. Fomos assistir, a gente viu uma retirada de câncer de ovário, mas era um câncer muito avançado, onde a paciente tinha metástase para vários órgãos. Então, assim, foi uma cirurgia super longa, que não acometeu só o ovário. E aí eles tiveram que abrir toda a região abdominal e pélvica para retirar os implantes tumorais. Então, assim, eles tiveram que caçar vários implantes. Tinha implante em vários órgãos.
no peritônio, no intestino, em vários locais. Então eles ficaram procurando e tirando. Foi uma cirurgia incrível, que eu senti muito por não ter visto até o fim, né? Porque a gente tinha um ambulatório, então a gente ficou até as 2, quando deu 2 horas a gente desceu para o ambulatório. No ambulatório, acompanhei um residente no atendimento de um caso, de um paciente só, que tinha hoje, que era a primeira consulta de diagnóstico de câncer de mama. Era um câncer de mama bem avançado, onde a paciente teve uma progressão muito rápida, né? Tudo começou muito recente e progrediu muito rápido. E ela vai já começar a quimioterapia. A gente foi liberada 4h30 mais cedo, porque eu tenho uma prova para fazer da faculdade, que chama Teste de Progresso Individual. É uma prova que todo mundo faz, do primeiro semestre até o último semestre da faculdade. Tem 120 questões e é a mesma prova, para eles verem o nosso progresso de acordo com os anos, de acordo com os semestres que vão passando. Voltei para Ecofit, voltei para academia, peguei uma sala aqui com computador, né? E vou fazer essa prova agora, porque a gente tem tempo para terminar, né? E aí não ia dar tempo de eu voltar para casa para terminar, então eu vim para cá, vou fazer essa prova e depois disso missão cumprida por hoje. Peguei esse super coffee proteico para tomar agora à tarde, cafezinho e vamos de prova. Já tá escuro por aqui, um monte de gente já foi embora e eu finalmente acabei a prova. Demorei algumas horinhas, mas tudo certo. E não sei que horas que eu vou embora. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque eu acho que já tá muito comprido. Mas acompanhem, continuem assistindo os vídeos. Eu também vou postar bastante coisa no Insta, tô postando já. Vou postar vlog no TikTok e vou gravar mais vlogs, tá bom? Vou deixar na descrição todos os links das minhas outras redes sociais. E até os próximos vídeos. Tchau!